será que essa história da gente ser monogâmico é uma coisa natural? Antes da gente continuar esse vídeo, segue aquela mensagem de sempre que é: curta o vídeo, se inscreva, porque além desse tema vão vir vários outros temas muito interessantes ao longo desse ano. Espero eu, né, se eu não desistir dessa porra. Então, será que essa ideia de monogamia é uma escolha pessoal? É uma construção social? É algo inerente ao ser humano? Ou é apenas um acordo mútuo? Acho que pra gente começar a falar desse assunto, a gente tem que começar do início, que é o significado da palavra monogamia. Eu ia falar mogamia, não sei porquê, né? Louca. E o significado que está escrito no dicionário Aurélio nada mais é do que: é um tipo de regime ou costume imposto ao homem ou à mulher de ter apenas um cônjuge. Se liga só na palavra imposto no meio desse significado. É um regime ou um costume imposto. Isso leva a gente a acreditar que é uma coisa que nada mais é do que uma construção social, não é mesmo? E se você levar em conta que a grande maioria das espécies que a gente tem aí de animais são poligâmicas, inclusive entre os mamíferos, apenas cerca de 5% das espécies são monogâmicas, ou seja, escolhem um parceiro para passar o resto da vida. 5%, meu truto. Se a gente pensar nisso, a gente começa a imaginar que, pô, às vezes é uma coisa que é construção social mesmo, né? Mas aí tem uma outra parada que a gente tem que lembrar, que é o seguinte: fora os seres humanos, nenhuma outra espécie, quer dizer, ao menos não foi provado ainda, consegue raciocinar e estabelecer construção social, não é? Regras morais e regras sociais. O que que isso significa? Nada. Afinal das contas, significa nada, porque uma coisa anula a outra, né? Um pensamento anula o outro. O fato da gente ser racional anula o fato da gente ser nada mais do que uma espécie, um espécime que nos iguala a outros tipos de espécie, né? Nos coloca no mesmo âmbito de outras espécies. Eu sempre achei essa história toda de monogamia e poligamia uma coisa muito interessante. Por causa disso, eu pesquiso bastante sobre o assunto quando eu tenho curiosidades do tipo, e eu queria dar alguns dados de algumas pesquisas que eu fiz aqui. E olha só você, existem várias outras pessoas que são tão curiosas sobre esse assunto quanto eu, e várias universidades e pesquisadores tentam achar da onde vem a origem da monogamia. E uma das pesquisas que eu selecionei para contar para vocês aqui hoje vem da Universidade Canadense de Waterloo. E segundo um estudo que eles publicaram, eles dizem que a monogamia nada mais é do que uma regra que se deu a partir da evolução das DSTs. Porque segundo o que eles pesquisaram, eles dizem que as pessoas das tribos, os caçadores e coletores de alimentos, eles tinham um costume poligâmico. À medida que as DSTs começaram a existir e se proliferar, minha língua hoje tá horrorosa, eles passaram a ter o cuidado de ter apenas um parceiro para que isso evitasse a morte exacerbada de pessoas por causa de doenças sexualmente transmissíveis. Já um outro estudo feito na... Pera aí que eu vou ter que ler que eu não decorei o nome. Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, de Washington, nos Estados Unidos, eles dizem que, na verdade, esse costume monogâmico, essa regra social, passou a ser construída a partir do momento que os homens passaram a se unir às fêmeas para tomar conta por mais tempo da sua prole e assim proteger os seus filhotes. E dessa maneira, eles garantiam que a sua linhagem genética fosse sendo passada de geração para geração. E esse estudo, essa descoberta, foi feita a partir de uma base de análise de vários tipos de primatas ao longo de várias décadas. Eu, Tatiane, leiga, nada cientista, senso comum, acho isso muito estranho. Porque será que é uma coisa inerente ao ser humano também querer passar a sua linhagem genética desde milhares de anos atrás? Ou até mesmo dos macacos? Se os caras estão falando, eles sabem mais que eu, né? Não sei nem por que eu tô questionando. Porra. Beleza, mas isso a gente tá falando muito sobre a origem da monogamia. Mas como que a gente é atingido pela tal da monogamia nos dias de hoje? E veja só você, já existem pesquisas sobre isso nos dias atuais, né? Obviamente. No ano passado, a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, liberou um estudo falando que pessoas casadas vivem por mais tempo. A chance de uma pessoa que nunca se casou ou nunca morou com um parceiro fixo durante muito tempo viver menos é muito maior do que uma pessoa que tem um parceiro ao longo da vida. Daí cabe a você.
caro espectador, pensar o seguinte: você quer viver pouco e ser solteirão, ou você quer viver muito e ter um parceirão pra vida inteira? E além disso, tem uma outra pesquisa britânica também que eu postei no Acidez Feminina há um tempo atrás, que fala que os casais casados, obviamente, né? Casais deveria ser usado só pra casados, porque deve vir da palavra casar, né? Fica aí essa dúvida de semântica. Enfim, as pessoas casadas chegam a economizar cerca de 5 mil reais por ano. 5 mil conto! Enquanto você está gastando 5 mil conto em balada, drogas, cervejas e diversão, nós estamos assistindo Netflix pagando pouco por mês e economizando uma grana. Daí eu deixo uma outra pergunta pra você que está aí assistindo esse vídeo. É melhor viver pouco e viver na balada sem dinheiro, ou é melhor viver muito com um parceirão e economizar 5 mil por mês? É uma escolha muito difícil, não é mesmo? Enfim, eu não consegui chegar a uma conclusão no final das contas se a gente é realmente monogâmico de inerência ou se isso é uma coisa que foi construída com a gente como regra moral e regra social. Então, por causa disso, eu vou deixar que vocês decidam isso nos comentários desse vídeo. Comenta aí, o que você acha? Você acha que é uma construção social ou você acha que é uma coisa que, apesar de ser uma construção social, ela só é típica dos seres humanos porque nós somos a única espécie que tem uma capacidade de racionalizar as coisas. Agora eu fiz o que nem aqueles macacos dos estudos, né? Que fica coçando a cabeça, mas minha cabeça tá realmente coçando, então vou terminar esse vídeo que deve ser piolho, vou dar uma olhada.